Tem gol, mas não é futebol. Tem que jogar com as mãos, mas não é handebol. É na piscina, mas não é natação. E tem muito corpo a corpo, mas não é luta. É o polo aquático, que tem tudo isso e muito mais. Ela tem que ser inteligente para jogar isso, tem que ter velocidade de raciocínio, tem que pensar rápido, tem que ter agilidade. Enfim, uma série de fatores que você divide em outras modalidades, você tem que ter no polo aquático. Você não pode esquecer que é no meio líquido. Então o atleta tem que se preocupar com o adversário, com a bola, com a água, com o juiz, com a marcação, com o gestual do árbitro, com o apito do árbitro. Isso em frações de segundos. Equipes com 6 jogadores e um goleiro que se enfrentam na piscina com o objetivo de acertar o gol adversário. A bola precisa entrar completamente para valer o gol. São 7 titulares, né? Um goleiro e 6 jogadores de linha e 6 suplentes no banco. Pode trocar toda hora, né? As substituições são ilimitadas. Antigamente você só podia substituir quando saísse um gol ou quando fosse intervalo de jogo. Hoje não. Você pode trocar no gol, intervalo de jogo, com o jogo em andamento, seu time pega a posse de bola, você pode pedir o jogador para sair, entra outro. A bola não pode ser segurada com as duas mãos ao mesmo tempo, com exceção do goleiro. Ela deve ser conduzida por uma das mãos ou pelos braços. Os jogadores podem revezar o tempo todo e cada jogador pode ser expulso 3 vezes. Existem dois tipos de faltas graves, vamos dizer assim, que são as faltas graves simples, que é aquela que você segura o adversário, são consideradas graves porque você fica 20 segundos fora, né? E tem E o jogador pode ficar mais de uma vez fora, né? Você tem mais de uma expulsão. 3, né? Na terceira é igual o basquete quando comete a 6ª falta. Ele sai e não volta, mas volta outro no lugar dele. E as outras 2 substituições graves, elas se complementam. Elas são a que a gente chama de uma de agressão, né? E a outra de atitude inconveniente, o que seria o atleta xingar o árbitro ou xingar o adversário. Ele é excluído definitivamente, mas entra imediatamente o jogador no lugar dele. Cada equipe possui 30 segundos para efetuar uma jogada. Esse tempo é reiniciado quando a equipe recupera a posse de bola ou quando ela consegue fazer um gol. A ação é rápida e as faltas são muito comuns. Os juízes precisam prestar atenção para marcar todas. O árbitro, ele é um profundo conhecedor de polo aquático. Ou já jogou polo aquático, acredito que 99,9% tenha jogado polo aquático. Então, até pelo movimento do atleta dentro d'água, ele sabe o que está acontecendo. Segundo, as piscinas, principalmente de campeonatos internacionais, elas são cristalinas. Se você olhar a piscina aqui agora, ó, você está vendo o menino ali, você vê o que ele está fazendo. Você vê se onde está a perna dele, onde está o braço dele. Então, na hora que o jogo está acontecendo, é a mesma coisa. O juiz está vendo o movimento de braço e de perna dele. E tem algumas coisas que são quase intuitivas. Você está grudado, o jogador está grudado um com o outro. Aí você pede a bola, você se afasta 3 metros dele, não há como você se afastar dele sem você ter usado a perna ou você ter usado o braço para se afastar dele. O polo aquático é o primeiro esporte coletivo a fazer parte dos Jogos. Foi a paixão dos britânicos pelo futebol que acabou inspirando a criação de uma modalidade completamente diferente, disputada dentro de uma piscina e utilizando apenas as mãos. O esporte marcou presença já na 2ª edição dos Jogos Olímpicos, em Paris, em 1900. Por muitos anos, a modalidade foi dominada pela truculência e pela força física de seus praticantes. Mas, aos poucos, a técnica foi ganhando espaço e o esporte foi se tornando mais veloz. Apesar de muitas pessoas terem uma ideia de que o polo aquático é um esporte violento e tal coisa, esquece isso. O polo aquático dos esportes coletivos, talvez tirando o voleibol, porque tem uma rede no meio, seja o esporte menos violento de todos eles. Você não vê jogador de polo aquático machucado e nem contundido, é muito difícil. A Hungria venceu o primeiro campeonato mundial da modalidade e domina o cenário do esporte. Já tem 15 medalhas olímpicas na bagagem, sendo 9 de ouro. As jogadas plásticas e os muitos gols reservam aos espectadores muitas emoções na Olimpíada. O polo aquático tem todos os ingredientes que o público brasileiro gosta. É um esporte coletivo, é um esporte de contato, é um esporte viril, é um esporte que tem gol. Então, tudo aquilo que o brasileiro gosta, porque ele sempre tem a ideia do futebol, né? Então, tudo aquilo que o brasileiro gosta,
polo aquático tem. A única diferença é que ele é dentro d'água, não é fora d'água.